boa noite, sejam todos bem-vindos. O Infomania XP estão promovendo uma série de super lives para matar esse período complicado de um ano de pandemia. A gente tem especiais para falar sobre economia, saúde, política, investimentos e outros temas relevantes nesse cenário. Já entrevistamos o ministro Paulo Guedes, Carlos Brito, CEO da Bembev, e agora há pouco a gente tinha uma live especial com vários especialistas em saúde para falar sobre vacinação e o estágio dramático da pandemia no Brasil agora. E agora a gente vai começar com alguns dos principais economistas do país, falar sobre os principais desafios que a gente enfrenta agora. Então, estão aqui comigo Alexandre Schwartzman, que é dono da consultoria Schwartzman e Associados, Pedro Jobim, sócio da Legacy, tanto Alexandre quanto o Pedro são colunistas do Infomoney, Fernando Figueiredo, fundador da Bauma Capital, Caio Megali, economista da XP, economista tem um cachorro aí querendo participar da live. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Gil. Legal. Sejam bem-vindos. Bom, eu vou começar aqui perguntando sobre mercado de trabalho. Então, assim, virou até lugar comum dizer que no Brasil o passado é incerto, mas os exemplos não param de aparecer. E o mais recente são esses exemplos sobre a situação do mercado de trabalho no Brasil. Existe uma dúvida sobre a situação real desse mercado, porque as duas pesquisas que medem isso, o CAGED e a PNAD do IBGE, mostram situações bem diferentes. O CAGED mostra geração de empregos, e por isso é frequentemente citado, né, pelo governo como um indicador de que a economia está se recuperando, o mercado de trabalho também, e a PNAD mostra a situação oposta, perda de vagas. Então, o que eu queria saber de vocês como que vocês fazem para estimar o que está acontecendo de verdade no mercado de trabalho no Brasil e qual é o custo dessa incerteza, porque não saber o que está acontecendo pode gerar políticas públicas erradas, né? Enfim, a gente precisa estimular a economia ou não precisa estimular a economia? Alexandre, quer começar? Eu começo, eu vou mostrar para vocês como é que eu estimo a situação no mercado de trabalho. Vocês podem ver aqui, eu tenho um tarô, ele foi desenhado pela minha filha e eu coloco, veja aqui, por coincidência saiu, quer dizer, a minha própria imagem aqui, que ela chama de o Hierofante. Enfim, a grande verdade é que a gente está muito no escuro no que diz respeito ao mercado de trabalho, né? A gente, como disse, tem dois indicadores, o CAGED e a PNAD, e eu desconfio que a PNAD está melhor do que o CAGED, mas acho que nenhum dos dois está capturando de fato o que está acontecendo na economia. E não era a situação que a gente vivia até o começo do ano passado. Eles não eram exatamente iguais, mas quando a gente olhava mercado formal, que é o domínio do CAGED, né, em cima dos registros de carteira de trabalho, e olhava para o segmento formal da PNAD, quer dizer, bastante pessoal com carteira assinada, tem outras formas de emprego, mas eles discriminavam lá, não andava sempre igual, mas eles andavam geralmente na mesma direção, em média, acabavam mostrando a mesma coisa. O CAGED passou por uma mudança considerável na transição de 2019 para 2020. Né? Ele passou a incorporar informações do E-Social, passou a incorporar informações também de seguro-desemprego, etc. Mas a verdade é que, primeiro, ele descolou extraordinariamente da PNAD. Né? Acho que esse é um dado. E mais interessante, talvez, ele descolou dele próprio, dele CAGED. Tem, na própria nota técnica do Ministério da Economia, né, mostra ali que no período de abril a dezembro de 2019, que se fizesse o cálculo do CAGED baseado nas novas regras, ele mostrava admissão maior e demissão menor. Então, mostrava um volume maior de emprego formal. Então, quando a gente vê então, esses números do CAGED, especificamente no ano passado, ele mostra a criação de quase 300 mil postos de trabalho, é difícil acreditar, porque por mais que a economia tenha recuperado, e ela recuperou, é difícil imaginar que em 2020, com o PIB contraindo 4%, a economia tenha gerado liquidamente perto de 300 mil postos de trabalho, 280 para ser preciso. Né? Então, de cara, me parece que o CAGED não é um termômetro apropriado para tratar disso. Infelizmente, ele passou por essa mudança. Obviamente, ninguém imaginava que ia ter
a epidemia, né? Mas o fato é que isso impede não só comparações com o passado, mas acho que ele, de fato, descolou ali da realidade de mercado de trabalho. Só para dar uma informação, né, inclusive como o e-social, que é uma das fontes agora de informação, ele é principalmente para fins tributários, não exatamente trabalhistas, ele captura inclusive pessoas, contribuintes individuais do INSS. Então, parece estar descolado. E a PNAD parece uma coisa melhor, quer dizer, pelo menos ela vem na mesma metodologia lá desde 2012, há uma certa tranquilidade, mas a verdade é que a própria PNAD tem coisas estranhas acontecendo, a começar porque a amostragem dela caiu muito, não se faz mais presencial, teve limitações do IBGE quanto ao uso dos números de telefone, ainda faz por telefone, mas uma amostra bem menor, e aí ela está mostrando uma queda de 4 milhões de postos de trabalho formais, né, em 2020, né, o que seria talvez mais congruente com a economia em queda, mas está muito fora de experiências passadas. Em 2015 e 2016, que a economia encolheu em torno de 3,5%, nada muito diferente dos 4,2% de contração que foram registrados no ano passado, a perda de emprego era um terço disso, né? Então, a grande verdade é que nós estamos muito no escuro no que diz respeito ao mercado de trabalho. E é um baita de um problema. A gente viu, por exemplo, o BC, na sua última ata, citando os números do CAGED como sinal de força do mercado de trabalho, portanto, força de atividade, alguma indicação sobre riscos de pressões inflacionárias, que, enfim, acho que nesse momento não cabem. Então, a grande verdade assim, é que qualquer coisa eu sugiro o uso de tarô, né, ou alguma outra forma de adivinhação, porque, pelos dados mesmo, está difícil entender o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Boa, obrigada, Alexandre. Luiz Fernando, você quer comentar? Não, honestamente, eu não tenho nada brilhante para falar mais do que o Alexandre. É muito mais entendido esse assunto que eu. Talvez o Pedro e o Caio tenham, mas eu não tenho, não. Só um ponto que me parece que a gente não está com tanto emprego assim, não, porque a economia que não... Ela simplesmente está parada, não é possível. Se tem um índice parcial que está um pouco melhor, mas assim, me parece que o mercado de trabalho está cada vez mais com excesso de desemprego, não o contrário. Perfeito. Caio, você quer... Opa, desculpa. Eu ia aproveitar esse comentário do Luiz e o gancho final que o Schwartzman fez, então, para devolver para o Luiz uma pergunta, e aí o Pedro comenta na sequência, dada essa dificuldade, então, da estimativa de mercado de trabalho e de quanto que isso realmente está pressionando a inflação ou não está pressionando a inflação, Luiz, você acha que o Banco Central exagerou ao dar valor a esse dado do mercado de trabalho e já subir a taxa de juros em 75 basis points, ou 0,75 ponto percentual, ou ele está olhando outras coisas e acertou nesse movimento? Eu tenho muita dificuldade em achar que o Banco Central de verdade está preocupado com o mercado de trabalho. Muita dificuldade. Assim. Eu não consigo, na verdade, não consigo ver isso. O que me pareceu com aqueles 75 pontos, tudo que ele tem feito, tem dito, é o seguinte, é que ele estava perdendo uma coisa que é muito difícil para os bancos centrais, que é perder as expectativas. As expectativas, elas estavam, a partir de todos esses choques, das mudanças, todo mundo vendo uma inflação mais alta vindo, por mais que tenhamos essa sociedade tão grande na economia. Então, como o Banco Central tem uma visão que eu até corroboro de que esses fenômenos são mais temporários, esses choques, e se não houver uma bobagem enorme na situação fiscal, for razoável, esses choques se acomodam, e o que vai sobrar essa enorme ociosidade, portanto, a inflação vai voltar a recuar. Quer dizer, o que eu acho que ele
para que ele conseguisse fazer esse movimento que ele está chamando de parcial de volta à neutralidade, ou seja, voltar parcialmente à neutralidade a taxa de juros, que é uma coisa como 4,5%, para ele aumentar a probabilidade de conseguir isso, ele tinha que ser mais agressivo no curto prazo para que as expectativas não fugissem. Se elas fugissem, a chance de ele ter que aumentar os juros mais aumentaria, entendeu? Então, eu acho que foi muito no sentido de falar, olha, gente, eu não estou brincando em serviço aqui. Então, essa surpresa para o mercado, eu acho que segurou o ímpeto, pelo menos no curto prazo, das expectativas, as expectativas continuarem a subir como estavam subindo. Pedro, como é que você vê esse movimento? Alexandre, está Isso. Não, agora acho que está no mudo. Então tá certo agora. Tá. Não, então, só para a análise do Alexandre, eu acho que está perfeita, porque os dois estão difíceis de você reconhecer que estão fidedignos. Eu só acrescentaria um ponto, que é o seguinte: o CAGED está um pouco mais em linha com o que tem acontecido no seguro-desemprego, que é uma outra variável, digamos assim, um terceiro instrumento, que, de certa forma, eu acho que, se o Alexandre acha que vai um pouco mais para a PNAD, eu acho que é um pouco mais para o CAGED, mas realmente está muito difícil. E aí acho que o ponto que você colocou, Caio, e eu concordo também com o que o Luiz falou, que acho que o BC não deve estar dando peso para o mercado de trabalho, porque é o seguinte, quer dizer, o hiato é uma variável não observável, né? Então, você tem várias maneiras de estimá-lo, e uma das componentes da estimativa são medidas de slack no mercado de trabalho, por exemplo, a taxa de desemprego ou medidas de ocupação, que nesse momento, como o Alexandre colocou, está muito difícil de você saber onde está, né? E aí eu colocaria num outro contexto, que é o seguinte, quer dizer, o Banco Central, na verdade, no Brasil, a gente não teve muitas experiências de determinação de inflação ou de desinflação por aperto no mercado de trabalho. Isso até existe quando você estima lá a curva, mas são efeitos pequenos, mas na prática, que acho que é um pouco também o que o Luiz colocou e com o que eu concordo, quando você começa a flertar com esses regimes de desorganização. A gente viveu, por exemplo, desorganização entre o final de 2014 e o começo de 2016, onde a gente teve dois anos de recessão com inflação muito alta, né? Não é o que a curva de Phillips tradicional te diria, né? Por quê? Porque, em geral, quando você ingressa nessa desorganização, que no passado estava mais ligada ao balanço de pagamentos, nos eventos mais recentes é mais ligada à desorganização fiscal. Quando você entra nessa desorganização, ou flerta com a entrada nessa desorganização, como é o caso agora, os mecanismos de transmissão do mercado de política monetária são majoritariamente via câmbio e via expectativa de inflação. Então, na verdade, acho que até por isso que nós, na Legacy, eu defendíamos um aumento de juros até mais intenso, né? Porque a meta desse ano ela está, na minha opinião, virtualmente rompida, e ano que vem tem um problema sério também. Então, eu colocaria nesse contexto. Acho que é hora de você olhar menos para variáveis, menos ainda, né, para variáveis não observáveis, como o hiato, e mais para coisas básicas, sabe? Expectativas de inflação, inflação corrente, que está alta, está fora da meta, né? E a influência do câmbio, não só na inflação de tradables, como nas expectativas de inflação. Perfeito. Eu quero perguntar sobre câmbio um pouco mais para frente, mas, Caio, você quer falar um pouco mais sobre juros e questão fiscal? Não, eu acho que esse gancho que o Pedro deu do câmbio é interessante, Ju. Eu queria aprofundar e aproveitar o Alexandre que está aí, que também, na sua passagem pelo Banco Central, esteve muito próximo dessa área, né, externa e tudo. Como é que você vê, Alexandre, o papel da política monetária no câmbio atualmente? Quer dizer, a gente viu a taxa de câmbio hoje, o real está bem descolado de outras moedas emergentes, né?
a China crescendo forte, as commodities em alta, normalmente isso estaria associado com uma apreciação do câmbio. Isso não está acontecendo aqui, né? Está acontecendo em outros países da América Latina e não está acontecendo aqui. Isso possivelmente é o que está, é parte da pressão de inflação que a gente vê no curto prazo. E o Pedro colocou aqui, e o Luiz de certa forma também, que essa alta do câmbio gera inflação, gera pressão na política, na expectativa de inflação, e o Banco Central reagiu a isso. Primeiro eu queria ouvir de você o papel da política monetária nesse descolamento no câmbio, quer dizer, o ajuste do monetário agora pode trazer o câmbio de volta para esse patamar, e se, enfim, isso vai ajudar a reequilibrar expectativas de inflação um pouco mais à frente. O Alexandre pode começar, mas o Luiz e o Pedro, se quiserem também comentar sobre esse tema na sequência, acho que pode valer a pena. Não, excelente pergunta, cara. É verdade, a gente está vendo aqui uma anomalia para padrões brasileiros, que é esse comportamento de preços de commodities em alta e o real perdendo valor com relação às demais moedas, em particular com relação ao dólar. Não é o padrão que a gente se acostumou, né? Ficou muito bem estabelecido ao longo de vários anos, que o aumento do preço de commodities, como o Brasil é um exportador líquido de commodities, os termos de troca, os preços de exportação melhoram com relação aos preços das coisas que a gente importa, isso tipicamente se traduz em apreciação da moeda. Não foi o caso dessa vez. A questão é a política monetária. Eu tenho uma certa dificuldade para achar que é esse o problema, tá? Pelo seguinte, quer dizer, pelo menos todos o trabalho empírico que eu fiz a respeito disso, quer dizer, você tenta lá explicar os determinantes do câmbio, como disse, um deles, preços de commodities, aí você vê lá o próprio dólar index, né, que também tem sua relevância, alguma medida de risco, tal, coloca lá a taxa de juros. A taxa de juros funciona daquele jeito que a gente mais ou menos espera. Você sobe juro no Brasil, o real se aprecia com relação ao dólar, você reduz o juro e o real se deprecia. Agora, o efeito, a magnitude dessa resposta com relação à diferença entre o juro doméstico e o juro internacional, ela, primeiro, não é muito alta, né? Não costuma, quer dizer, não é mudanças de alguns pontos percentuais na taxa de juros, e por mais que a gente o juro no começo do ano passado estava 4,25, caiu para 2. Está falando, é um movimento de 2,25 pontos na taxa de juros. O real depreciou muito mais do que isso, né? Eu acho que não dá para explicar, pelo menos pelas magnitudes, pelas elasticidades que a gente estimava no passado. Eu acho que o real está... Esse comportamento do real é a resposta àquilo que o Pedro estava descrevendo como, acho que não sei, o termo foi bagunça, né? É isso, acho que a gente, de alguma forma, está reprisando, né, episódios não tão distantes na nossa história econômica. Quer dizer, o período lá 15 e 16 tem algumas semelhanças importantes. A gente estava com um governo que era incapaz de manter uma coalizão, era incapaz de avançar reformas importantes, existia uma ambiguidade no próprio executivo, né? Quer dizer, tinha lá ministros da economia, hoje a economia traz fazenda, que estavam comprometidos com o ajuste fiscal, outros que não estavam comprometidos, um presidente que não parece, ou uma presidente não muito convencidos, né, da necessidade do ajuste. Então, esse tipo de coisa, essa bagunça, eu acho que acaba se traduzindo, em última análise, numa perspectiva de, escuta, mas tá bom, eu estou aqui vendo sua dívida crescer, seu endividamento está crescendo para caramba, qual que é a chance de você não me pagar aquilo que você está tomando emprestado? Né? Então, o que a gente vê, assim, acho que a fraqueza do real reflete muito mais, não a desorganização que existe hoje nas contas públicas, mas essa desorganização somada a uma falta de perspectiva do que vai acontecer para frente. Então, eu acho que de fato, sim, é importante, né, o que está acontecendo no câmbio. Um movimento de política monetária, eu acho que ele não vai ter poder de reverter a taxa de câmbio, acho que também não deveria ser o objetivo. Acho que o objetivo dele é isso, é tentar impedir que as expectativas de inflação se descolem
de uma maneira como a gente viu lá em 2015 e 2016. Para esse ano, a gente, de certo, já perdeu. Né? O foco está ali, apontando a inflação perto de 5, tal. Mas para os próximos anos, a gente vê ali ainda uma certa crença. Né? O Focus acerta? Não, provavelmente o Focus erra, mas acho que mais do que acertar ou errar, acho que ele, de alguma forma, reflete o que as pessoas parecem imaginar que vai ser a inflação lá para frente. Se ela vai ser, é uma outra história, mas a gente não vê, por exemplo, ao contrário de 2015 e 2016, reajustes fortes na área de serviço, que não é diretamente afetado pela taxa de câmbio. Pelo contrário, a inflação, a gente chama de não comercializáveis, a inflação de serviços, ela segue baixa, relativamente baixa, acelerou um pouco, mas realmente muito pouquinho. O problema, de fato, está muito mais lá das commodities, produtos industriais, as coisas são mais diretamente ligadas a câmbio. E o desafio do Banco Central, portanto, é não permitir que essa inflação que a gente está observando nesse conjunto de bens influenciados pela taxa de câmbio, que ela comece a contaminar os demais preços da economia que não são diretamente relacionados. A gente, no linguajar de Banco Central, você teve um choque primário, né, tem um aumento forte no preço das commodities, quer dizer, magnificado pela valorização do dólar. O que você não pode deixar, o papel da política monetária é não permitir que isso se torne um choque secundário, que ele comece a afetar, né, preços de serviços, enfim. Eu acho que acho que é para isso que a política monetária está sendo formulada. Quer dizer, a ideia é segurar as expectativas, com expectativa controlada, não permitir que isso daí acabe virando um aumento nos demais preços da economia, porque daí você passa a ter um problema bem mais sério. Beleza. Luiz Fernando, quer comentar essa resposta? Não, acho que a resposta dele acho que foi bem completa. Quer dizer, no final, o câmbio, ele, além de ter todo o fluxo de comércio e de balanço de pagamentos, ele também é um ativo, né? E ele, como todos os ativos brasileiros, ele tem embutido nele hoje um prêmio de risco muito grande por essa incerteza que nós temos dessa bateção de cabeça, desse risco fiscal que, mais uma vez, continua nos assombrando, né? Então, o câmbio, para mim, reflete muito isso. Se isso se acalmar, talvez seja o mais provável que a gente veja um pouco mais essa questão um pouco melhor, um pouco à frente, é possível que o câmbio se acomode um pouco mais apreciado, mas o Brasil adora inventar uma história todo dia, uma história nova, né? Perfeito. Pedro, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que o que eu poderia colocar em adição, que foi colocado, que acho que está bem colocado, é o seguinte: eu acho que tem uma questão do nível dos juros que acho que ele realmente ele está errado, né? A gente entender um pouco esse processo, o juro ele estava ali em 4,25 antes da pandemia, e somente depois, né, quer dizer, com o agravamento da situação a partir de maio, junho, que o Banco Central foi, em agosto, colocar o juro, né, no que ele chamou desse patamar especialmente, né, ou extremamente estimulativo, de 2% em agosto. Né? Agosto a economia já estava explodindo, né? Foi o terceiro trimestre, que foi o mais alto de todos, né? Plena recuperação. Né? Se vocês compararem, o que o Fed fez? O Fed fez algumas reuniões extraordinárias ao longo de março, né? Março e abril, colocou o juro rapidamente em zero. Então, a gente herdou esse juro muito baixo. Houve rodadas de depreciação do câmbio ao longo do ano de 2020 que foram reflexo disso, e o juro ficou baixo demais, e hoje a gente está nessa situação de juro a 2,75. Né? Aí a pergunta que a gente faz é: por que o juro está 2,75 hoje? Né? Isso é compatível com as vulnerabilidades aí fiscais, com toda essa incerteza? Né? Me parece que o juro já deveria estar mais alto, e isso estaria contribuindo. Acho que o nível do juro, ele contribuiria, sim, para um câmbio mais apreciado, para uma ancoragem mais robusta de expectativa de inflação, e ele tem um efeito, porque, muito embora há uma óbvia perspectiva de continuidade, até de agravamento dessas vulnerabilidades fiscais, como o Alexandre colocou, se ela não acontece, a pessoa que aposta contra paga caro se o juro está mais alto. Né? Então, isso
teria o poder de fazer uma ancoragem mais alta, de reduzir os preços das commodities em reais, reduzir não, né? Quer dizer, diminuir o nível que eles alcançaram, que é totalmente diferente, muito mais elevado do que os preços das commodities em qualquer moeda que você imagine, né? Então, acho que tem um risco aí de você entrar numa nominalidade das coisas que fica muito perigoso. Então, eu acho, sim, que o nível de juros poderia estar maior, ser mais rápido. Assim, eu acho que o trade-off é muito claro, não tem muito porquê você fazer uma escadinha tão longa, né? O juro precisa ser mais alto agora para ancorar agora a expectativa de inflação e diminuir a chance da meta de 2022 ser quebrada. Eu acho que é isso. Uhum. Perfeito. Pedro, eu queria saber a sua opinião, Luiz Fernando, sobre isso, porque como o Pedro, outros economistas têm dito que o Banco Central demorou muito, né, para aumentar os juros, e os juros estão no lugar errado. Se tivesse começado antes, talvez a gente estivesse numa situação um pouco mais confortável. Você que foi diretor de política monetária do Banco Central, qual a sua visão sobre isso? Eu tendo a discordar, quer dizer, eu não acho que a taxa de câmbio ela tem uma volatilidade brasileira tão alta. Quer dizer, se subir o juro para 5%, 6%, 7%, eu acho que não vai mudar nada. Quer dizer, a gente tem uma dominância, não é uma dominância fiscal, uma dominância do risco fiscal muito grande. E assim, não me parece que a gente esteja numa espiral, de jeito nenhum que a gente esteja numa espiral onde os preços estão o processo inflacionário está acelerando de maneira muito importante. O que a gente teve foram choques muito fortes. Apesar desses choques, a inflação está muito bem comportada. Claro que o índice está alto, vai ficar alto durante algum tempo, tem um carrego no meio, mas assim, a gente não está vendo assim, que o efeito, como o Alexandre falou, o efeito secundário, que é onde o Banco Central tem algum poder de atuação com a taxa de juros, esteja com risco enorme. Claro que hoje o risco é muito maior do que era há tempos atrás, antes dos choques. E não é por outra razão que o presidente do Banco Central está falando, gente, vamos parar de brincar com o fiscal. Porque se brincar com o fiscal, o poder da política monetária fica desse tamanho. Então, eu acho que está muito mais ligado a esta questão do que a minha humildemente aqui, opinião é que, de jeito nenhum, 100, 200, 300 basis points a mais de juro vai fazer grande diferença, dado a dominância do risco fiscal que a gente está vendo. Bom, então, vamos para ele, né? Vamos tratar dele. Se ele é o cerne da questão, vamos tratar dele. Alexandre, voltando para você aqui, como é que a gente vai sair desse enrosco orçamentário, fiscal, desse ano aqui? Esse é o risco maior? Fala um pouquinho como é que você está vendo o cenário fiscal. A gente falou agora há pouco em bagunça, né, desorganização e tal. Aprovar um orçamento em abril, né, já é um sinal de que as coisas não estão rodando normalmente, né? Como é que você está vendo esse problema, que eu acho que é um consenso aqui, é o calcanhar de Aquiles, para além, obviamente, da pandemia, que é um drama, mas de forma um pouco mais estrutural e econômico, parece ser o mesmo calcanhar de Aquiles do Brasil. Eu acho que a epidemia é uma questão aguda, a questão fiscal, uma questão crônica. A gente vem discutindo contas fiscais no Brasil, assim, desde que eu me lembre na minha carreira como economista profissional. Ângulos diferentes, mas, de última análise, a questão fiscal está sempre conosco, né? Acho que tem algumas dimensões. Tem o orçamento desse ano, que é um problema, mas acho que tem um problema mais grave. O orçamento no Brasil sempre foi uma peça de ficção, né? Sempre teve aquela história, né? Montava um monte de emendas, aí lá, o governo fazia um contingenciamento, não valia nada daquilo. Então, ele sempre dizia, né? O orçamento brasileiro é uma peça de ficção, e a gente está vendo isso hoje. A gente só saiu da ficção orçamentária, não diria nem que é ficção científica, porque, enfim, como admirador da ficção científica, não tem nada de científico
no que está sendo feito, acho que entramos para o ramo da literatura fantástica, né? É um ser imaginário o orçamento desse ano. Então, que é um problema. E, francamente, eu não sei qual que é a solução, porque a solução não é estritamente econômica, tem uma solução legal para esse problema. Legal não no sentido de ser bacana, legal no sentido de que tem ali um ardil 22 nessa história, assim, não pode sancionar o orçamento do jeito que ele está, ao mesmo tempo não pode vetar o orçamento. O que você faz com esse tipo de coisa? Eu não sei que solução vai ser dada para esse imbróglio, mas eu quero pegar o imbróglio em si como um reflexo de por que a gente chegou nessa situação. E a gente chegou nessa situação, e aqui eu vou me gabar um pouco, eu dei uma entrevista aqui para a própria Infomoney, no final de 2018, gente, a sociedade brasileira ainda não se convenceu, né, que o Estado não pode entregar tudo. A gente continua, a gente tem um nível de gasto público no Brasil, eu não estou falando só do governo federal, pega o governo federal, estadual, municipal, etc., a gente gasta como um país uma social-democracia europeia. É isso. Só que nós não somos uma social-democracia europeia. Nós somos um país emergente, e, em particular, um país emergente que não cresce muito, talvez porque ache que é uma social-democracia europeia e gasta como tal. Então, o fato é que a gente tem ali o que a gente viu, né, no episódio do orçamento, quer dizer, o relator artificialmente reduz o volume de gasto obrigatório, enfim, um monte de emenda para aumentar o gasto discricionário, e, na verdade, o risco é de rompimento do teto, se você for seguir primeiro, o que está orçado do ponto de vista das emendas, e o que vai acontecer de fato com o gasto obrigatório, ele é um reflexo exatamente disso. O país não consegue forjar um consenso político e vai dizer, escuta, agora a gente vai ter que sentar e vai ver quem é que vai perder. As corporações se recusam a perder e curiosamente, elas são apoiadas por boa parte da sociedade. Então, a gente está numa situação em que a nossa capacidade de conter a expansão do gasto obrigatório está chegando a zero. A gente não vai passar nenhuma reforma de peso que consiga evitar a expansão dos gastos ditos obrigatórios. A gente não vai passar uma reforma administrativa. A PEC dita emergencial tem algum efeito, mas ele é irrisório. Ele nem compensa o que foi colocado do ponto de vista do auxílio emergencial. Então, o teto de gastos, que, enfim, por enquanto, é a única coisa que está segurando essa onda toda, ele está ameaçado. Né? Então, o que eu vejo ali é que eu não tenho nenhuma perspectiva. Eu estou muito pessimista quanto ao avanço da solução fiscal, porque simplesmente não existe nós conseguimos forjar no país o consenso para isso, né? O executivo parece desinteressado, o ministro da Economia incapaz de formular uma proposta, os outros ministros agindo pelas costas, o Congresso, que tinha colaborado na questão da reforma tributária, precisamente porque ali parecia tinha conseguido se forjar um certo consenso, essa altura já jogou tudo para cima, né? E agora é um Deus nos acuda. Então, sei lá, eu acho que estamos num caminho péssimo do que diz respeito à questão fiscal e não vejo um final bonito para essa história, não. Pedro, você concorda? Olha, eu concordo. Eu acho que a história está muito feia e para tentar acrescentar aí talvez alguns outros ângulos, né? A novela que a gente está vendo agora é a mesma novela que começou em agosto do ano passado, né, quando começaram os primeiros atritos ali entre o ministro da Fazenda e alguns outros ministros do governo que queriam, enfim, naquela época, buscar um pouco mais de recursos, né, e era a formulação do orçamento de 2021, que a gente sabe, começa ali em julho e agosto, né, 31 de agosto tem que ser enviado, então, aquilo que foi ali que começou, depois teve aquela ideia horrível, né, de precatórios, né, isso tudo aí de setembro, né, e a gente ainda está falando do orçamento de 2021. Né, estamos aí em abril, quase no meio de abril, sem que aquela novela que começou em agosto do ano passado ela vai acabar porque tudo tem um fim, né, um fim horrível ou um horror sem fim. Tá mais para horror sem fim, porque
vai ter algum tipo de desenlace, né? Tem uma data aí que é 22 de abril, que é a data máxima para você sancionar ou vetar parcialmente, ou o que seja, né? Tem esse jogo, essa negociação que está sendo feita agora, né? Mas vamos pensar, final de abril tem que ir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022. Esse é pouco importante ainda, mas julho e agosto começa o processo do orçamento de 2022, que vai ser um ano muito mais difícil, né? Você imagina, se um ano como o ano de hoje, o ano de 2021, que se por um lado o teto era mais estreito, mais difícil, ele pelo menos não é um ano eleitoral, né? Então você imagina o rent-seeking e a disputa por verba que vai haver no orçamento de 2022. Dado a gente observar essa novela para o orçamento de 2021. Então isso vai ser muito feio, muito feio. Como o Alexandre colocou, né, a gente estava discutindo reformas e tal, nós estamos um passo atrás agora, a gente está andando para trás, né? Acho que até tem alguma chance de avanços aí na reforma administrativa, mas também já tive bem mais otimista quanto a isso. A gente está discutindo o orçamento do ano, né? E depois disso aí concluído, de uma forma ou de outra, com o ministro que estiver lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos partir para 2022, e acho que vai ser uma coisa bem mais feia. Então, o que eu costumo dizer aqui é o seguinte: a gente tem um farol, aquele bem pequenininho de milha, amarelo, que enxerga aqui 2, 3 meses. O que dá para dizer é o seguinte: a pandemia está no pior momento, vai melhorar, né, a gente vai ter alguma recuperação cíclica, e depois de agosto, né, que você completou essa regularização cíclica, porque as pessoas, né, que os serviços estiverem, de certa forma, funcionando de novo, né, os restaurantes, enfim, as escolas, tiver uma vida semi-normal. E aí, o que vai ser do final de 2021 e 2022? Eu acho que é um question mark, assim como há muito tempo eu não via, por conta, principalmente, da incerteza fiscal. E boa, Pedro. E eu acho que a vantagem de ser moderador e não panelista é que eu só pergunto e não preciso responder. Então eu vou transferir a pergunta do Pedro para o Luiz. Luiz, e aí? E como é que termina essa história e como é que fica 2022? Olha, pessimista tá fácil no Brasil, né? Sim, tá precisando de nada para ser pessimista. Aliás, isso já aconteceu muitas vezes, né? Eu também, por um tempo razoável, todas as vezes que a gente chegou a esse pessimismo, o Brasil conseguiu, de uma maneira ou de outra, não cair no precipício. O meu guess é que, se fosse para se jogar no precipício, a gente já teria se jogado. Eu não acho que isso está acontecendo, não. E o Brasil não é. O Brasil, no final, acaba sendo um país mais de centro mesmo. Por exemplo, para o próprio Centrão, que não é fisiológico, o que for, ele sabe que terra arrasada não tem jeito, é pior para ele. O Congresso sabe disso. Ele custa caro para entregar? Custa caro. Eu não acho que a gente vai ter nenhum grande avanço fiscal. Pelo contrário, eu acho que a gente vai continuar tendo uma piora gradual. Mas, para mim, nós não teremos uma piora suficiente para a gente cair no precipício. No final, eu acho que dará tempo para o próximo governo, que esse sim, se não fizer, daí a gente cai mesmo. Quer dizer, a gente vai ter déficit esse ano, no ano que vem a mesma coisa. E, na verdade, me desculpe discordar, quer dizer, hoje a gente está no pior do clima possível. O país está completamente parado, mais de 4 mil mortes por dia, discutindo ainda, né, o orçamento, quer dizer, o governo, pior da popularidade dele. Eu não acho que o país mais ou menos normalizado em setembro, orçamento aprovado, as coisas mais ou menos andando, a gente vai ter uma situação pior que hoje? Eu acho difícil. Assim, de novo, tem países que, quando acontece essa situação, vai lá e descancara para o populismo. O Brasil, pelo menos até agora, não foi assim.
E, assim, de novo, isso não é uma coisa de um cálculo econômico. É difícil mesmo, é uma mega incerteza que a gente está vivendo. Isso aí, todos nós aqui, essa conversa, a gente acha isso, acha aquilo. O que eu vou dizer é um pouco a experiência que eu tive todos esses anos, elas me permitem pensar que a gente não vai para esse caminho. Aliás, se a gente tivesse tido, a gente não estava discutindo orçamento ainda, já tinha escancarado. Quantas oportunidades para fazer isso a gente já teve? De agosto do ano passado para cá, muitas. Por que não aconteceu? Para mim tem uma razão. Esse governo é um governo reformista, quer fazer um orçamento. Não é disso que eu estou falando. É verdade, o Paulo Guedes tem bolado nas costas todos os dias do próprio governo. O governo é um governo que não se entende. Mas, de novo, eu não acho que a gente vá para esse caminho. Nós já passamos por momentos mais dramáticos, inclusive esse que a gente está vivendo agora, tá? Para entornar o caldo assim. Essa é a minha visão. Boa, Luiz, eu queria aproveitar esse gancho de próximo governo que vocês falaram um pouco agora para falar de cenário para 2022. Então, considerando esses desafios super urgentes que a gente tem, o principal é o equilíbrio das contas públicas, mas também a retomada de crescimento, eu queria saber qual é o cenário eleitoral que vocês consideram melhor para o Brasil. Quer dizer, com as alternativas que a gente tem hoje, ou pode ter. Então, reeleição, PT, terceira via e tal, o que seria o melhor para o Brasil? Quem quer começar essa? Eu vou deixar você escolher. Essa eu começo, porque essa está fácil. Então vai. Eu acho que aqui é unânime o que a gente quer, o que o Brasil precisa. Essa está fácil. O meu filho tem 12 anos, essa ele responderia fácil. Quer dizer, não precisa ser... não é nem matemática, é aritmética. Né? É alguém que olhe para as causas dos nossos problemas e resolva. Que nesse caso é uma isso eu sei, mas quem é? E não é uma terceira via, é a primeira via. Aliás, devia ser a única via. Infelizmente, a gente fica inventando vias que não dão em lugar nenhum, ou dão em buracos. Né? O que nós precisamos ter é uma pessoa de centro, que haja um trabalho em torno de uma pessoa só, em vez de fracionar em várias pessoas, que são centro, meio centro, mas que seja uma coisa mais unânime e que esse candidato vá para frente. O que parece hoje, infelizmente, né, é que é o de sempre. É o de sempre, não. A gente está sendo cada vez mais jogado para essa coisa de polarização. Né? Então, assim, olhando de hoje, parece que é um ambiente... então vai ser polarizada a eleição. De hoje tem um risco grande, mas não é obrigatório, não é certo que isso vai acontecer. Eu até digo o seguinte, de novo, zero querer ser otimista aqui, mas, assim, as pessoas estão começando a ficar realmente preocupadas com essa polarização, porque ela vai ser um desastre para o país. Então, a chance, numa situação dessas, de ter um consenso maior sobre alguém, não sei quem é, alguém de centro, mas que se juntarão forças para essa pessoa, que é um pouco de bom senso, gente. É só isso que o Brasil precisa. Coisa que a gente não conseguiu até agora, e não me parece que um ano e meio para frente a gente está fadado, é certo que a gente vá para esse lugar. Não, eu acho que tem uma chance que pode ser crescente, a gente precisa ver, para que a gente assim, se olhe uma pessoa de centro e se aglutine forças para que essa pessoa tenha uma chance razoável na eleição do que vem. Alexandre, quer comentar? Eu quero, assim... não, eu tenho uma visão similar à do Luiz, quer dizer, obviamente, mas entre o que a gente quer e o que vai acontecer, uma distância enorme. Enfim, eu não sou cientista político, né? Eu sou economista. Todos nós, quando a gente trabalha em mercado, a gente não escapa, né? Em algum momento a gente vai enfiar um chapéu ali de cientista político amador e vai falar alguma coisa, eu tento me informar, tal. Mas, assim, minha visão, eu acho... a gente nem tem uma série histórica tão longa, né? A reeleição é uma coisa relativamente recente.
mas, de maneira geral, quem está lá é naturalmente candidato a continuar, de alguma forma. Né? Vai ter, especificamente o presidente Bolsonaro, hoje tem um apoio que, grosso modo, é um terço do eleitorado. Pode ser que, sei lá, dependendo dos desenvolvimentos econômicos, seja maior ou menor do que isso. Pelo andar da carruagem, eu diria que menor do que isso, mas, enfim, tem coisas, como a gente cansou de falar, que tem tanta incerteza nessa história. Né? E a decisão lá do Supremo de basicamente zerar o jogo, né, nessa altura do campeonato, na linha do Brasil até o passado incerto, quer dizer, de repente colocou de volta o Lula como candidato, um candidato que, enfim, também tem lá uma parcela considerável do eleitorado. Eu acho que nenhum desses dois tem condições hoje de propor e de avançar uma agenda que faça sentido à luz dos desafios que a gente está experimentando. Quer dizer, pelo que a gente já viu que o presidente fez, né? Assim, o compromisso dele com a agenda do ministro está cada vez mais claro que é nenhum, acreditou quem quis, né? Eu não, né? Botei até por escrito, nunca acreditei, mas está cada vez mais claro, ele não oferece essa saída. E acho que se engana quem acha que o Lula vai se mover para o centro. Não, a gente viu exatamente o tipo de coisa, o tipo de política econômica. Também ficou mais marcado sob Dilma, né? Mas ela já tinha começado antes. Então, eu desconfio que também não tem condições de nos oferecer uma saída, inclusive porque a gente viu também, não é só o que passa na cabeça do candidato, mas o conjunto de forças políticas que o apoia. Quer dizer, essas mesmas forças políticas, lá em 2015 e 2016, ignoraram qualquer oportunidade de fazer mudança. Então, assim, concretamente, a gente está falando de dois candidatos naturalmente fortes e um centro que me parece fragmentado. E esteve fragmentado lá em 2018, corre o risco de se apresentar fragmentado em 22. Obviamente, essa percepção deve levar a alguma tentativa de aglutinação. Mas e aí? Quem é o candidato? Né? Que programa? Porque, inclusive, assim, centro vale qualquer coisa. Né? O Ciro Gomes está querendo se colocar como um candidato centrista. Isso aqui não fosse uma tragédia absoluta, eu estaria me dobrando de gargalhar aqui. Ele, obviamente, não é um candidato centrista, né? Por mais que nesse momento, talvez oportunisticamente, ele queira parecer. Enfim, eu acho que, assim, por menos que a gente goste da polarização, ela é um fato que a gente está vivendo, não é um destino, não é uma coisa que está entalhada em pedra com letras de fogo, mas eu acho que ainda hoje é o cenário mais provável. Não é o que eu gostaria de ver, mas eu acho que a gente vai enfrentar em 2022. Né? Assim, e eu anulei meu voto em 2018, como disse, botei por escrito, e se for necessário, eu vou anular meu voto em 2022 também. Pedro, qual a sua visão sobre isso? Olha, vou tentar acrescentar Eu concordo que a situação para 2022 é muito difícil. Eu vou tentar só colocar um outro ângulo que acho que também revela, enfim, muito, não é um pessimismo, mas eu acho que é um diagnóstico, talvez até um pouco mais grave, né? Pelo menos é o meu. Vamos supor, né? Quer dizer, ninguém sabe, né? Eu concordo que a eleição está em aberto. Pode ser que consigamos escapar aí desses extremos, mas vamos supor que seja lá, tem a pessoa, né, em torno da qual fizeram seus esforços, conseguiu se eleger uma pessoa de centro, com aquelas plataformas, não, agora, né, vamos fazer fiscalmente responsável, mas, enfim, tudo com um ordenamento, enfim, olhando todas as dimensões sociais, enfim, aquela plataforma bem um lado cá e um lado cá, e um lado lá, mas provavelmente, se essa pessoa se elegeu, é porque a situação, né, para o governo também não estava fácil. Provavelmente a gente não teríamos avançado nas reformas, né, administrativas, que acho que é a única aí que dá para ter algum tipo de avanço. Então, as reformas que esse governo vai ter que fazer, vai ser uma reforma administrativa ainda mais severa e intensa, né, punitiva, para funcionários, que não terá sido feita nesse próximo ano e meio,
provavelmente a gente vai estar falando de um outro mecanismo de contenção de gastos obrigatórios, não sei qual vai ser a situação do teto de gastos, nem quanto o país vai ter crescido em 2022 a essa altura, e a gente vai estar falando também de uma agenda de aumento de imposto, né? Isso aí está sendo discutido no mundo inteiro. Claro que isso provavelmente não vai ser discutido na época da campanha, mas vai ter que ser feito. A gente vai estar com a dívida em torno de 100, dependendo aí do que acontecer com juros e PIB, mas os Estados Unidos está subindo imposto, os gastos do governo em todos os lugares foram enormes, né? Então a gente sabe que a proposta desse governo era, vamos diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica e, no lugar dele, colocar o imposto sobre dividendo, né? Vamos fazer sempre uma compensação de um imposto a menor, de outro que suba, para que a gente não suba a carga tributária, que subiu muito ao longo desses anos todos de aumento de gasto, né? Só que talvez não tenha jeito. Então, assim, imagina a agenda desse cara. A gente não. Então, assim, você está sempre colocando o sarrafo mais em cima e vai chegar a hora de fazer reforma administrativa, vai chegar a hora de fazer, eventualmente, uma reforma da Previdência nesse governo de centro, de 2023, e a gente vai ver a mesma dificuldade, o mesmo o arraigamento que as corporações mantêm sobre os seus privilégios, sobre as suas condições, né, que a gente está vendo agora. Isso, você quebrar isso tem se revelado muito difícil, né? A sociedade vai pagar mais impostos ainda, vai ter uma discussão de quem vai pagar, se vai ser mais imposto de renda pessoa física, mais pessoa jurídica, se vai quebrar isenções de setores que já não deviam ter essas isenções há muito tempo, mas esses aí são os que mais defendem essas isenções. Você fala em acabar com a Zona Franca de Manaus, acabar com o Simples, acabar com qualquer coisa é dificílimo, que são lobbies organizados, né? Então, assim, aí o que me faz pensar é o seguinte, talvez esse nosso contrato social, ele, na verdade, é uma convicção que eu tenho já há um tempo e que está mostrando que ele não é razoável, né? Aí tem vários problemas, né? Tem a judicialização, até o Alexandre comentou, né? Temos o Lula de volta, até o passado é incerto. A gente, brasileiros, né? A gente sempre ouviu isso, quem falava muito isso era o Pedro Malan, mas de uma forma até às vezes meio jocosa, né? Mas acho que o que aconteceu agora, né, do Supremo devolver o Lula para o jogo, é uma coisa, acho que é muito grave, né? Você rasgar toda uma jurisprudência e, enfim, ele foi, né, julgado, condenado, e agora está sendo questionado, na verdade, o fórum, né, a competência do fórum. Então, isso acho que aumenta a incerteza jurídica de uma maneira muito grande, né? Todas essas reformas que a gente tentou fazer no passado, a gente não faz, por exemplo, congelar o salário mínimo que está na Constituição, né? E aí chega o Supremo ou outras instâncias do Judiciário, sempre dão ganho de causa também, muitas vezes, às corporações. Vai ficando difícil. Aí você olha, então tem esse lado da judicialização e do risco de insegurança jurídica, que eu acho que é uma característica, e a outra é o sistema eleitoral e político, né? A gente tem, como a gente não tem voto distrital, até o Rodrigo Maia, na época, fez uma flexibilização de melhorar as coligações, né? Você não pode fazer determinadas coisas nas coligações de partido, mas você ainda tem muitos partidos, e você tem ainda voto em lista, o que torna o vínculo do parlamentar com o eleitor nulo, praticamente. Então, uma pessoa que se elege com muito voto puxa um monte de outros deputados do partido. Isso gera também um mecanismo de falta de vínculo entre o eleitor e o parlamento que acaba gerando esse governo de coalizão ou até de cooptação, que foi o caso na época do PT. Então é o seguinte, pode ser que não tenha com esse contrato social aí, com essa Constituição, não tenha solução. Então a gente vai chegar sempre assim num patamar ainda, vamos ver então agora elegemos o centro, mas a reforma administrativa ainda é mais difícil, vai ter que ter outra reforma da Previdência, vai ter que subir imposto pra caramba, talvez não dê, né? E aí termina muito mal isso aí. Verdade. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo aqui. Eu queria fazer uma última pergunta para passar para vocês para considerações finais. E eu queria, nesse que a gente tem feito, né, voltar aqui pelo que falou por último e passar de volta a bola para o Pedro. Depois o Alexandre e o Luiz podem comentar e também fazer suas considerações finais. Porque um pouco em cima disso que você estava falando, Pedro, eu queria chamar a atenção aqui eu acho que foi a sua última coluna no Infomoney, não sei se foi a última ou penúltima, que foi muito, muito interessante, uma coluna muito profunda sobre
a dificuldade o sobrepeso do Estado brasileiro, né, as dificuldades de como ele pesa sobre o empreendedorismo e a dificuldade de fazer o país crescer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e os demais também, sobre quais são, assim, 2 ou 3 muito importantes mudanças, talvez nesse pacto social, ou talvez sobre outro ângulo, que o Brasil precisa fazer para destravar. A gente tem crescido muito pouco nas últimas décadas, na verdade, não são nem últimos anos. A última década foi, então, um terror, né? A média é 0, ou até abaixo disso. O que a gente precisa fazer para destravar e impulsionar o empreendedorismo brasileiro, que para nós, na XP, é algo tão caro? Então, Caio, obrigado aí pela menção. Assim, é o que você colocou. Nessa linha, acho que as coisas mais importantes seriam você tentar atacar os privilégios, né? Porque o que eu procurei colocar ali, que você tem privilégios arraigados na sociedade que estão aí desde Dom Manuel, né? Uma coisa lá que foi abolida em Portugal no século XIX e ainda ficou. Uma delas é o fórum privilegiado das autoridades. Isso não existe paralelo em lugar nenhum no mundo, né? Torna o judiciário, né, a instância máxima do judiciário, fórum de julgamento da elite política, e isso determina uma série de incentivos perversos no funcionamento dessas instituições. Isso é cláusula pétrea da Constituição, foi mal desenhado, precisa ser mudado, né? Outra é a reforma administrativa. Ela é importante porque ela precisa colocar os funcionários públicos no mesmo patamar das demais pessoas, né? Quer dizer, a quantidade de férias que a pessoa tira, o fato, né, nenhum funcionário público praticamente perdeu o emprego agora, ele tem estabilidade no emprego, e essa estabilidade ela é confirmada muitas vezes, o governo às vezes luta para demitir, e o judiciário confirma. Então você precisa, eu diria, fazer essa reforma. E aí a contraparte o que seria o ideal, né? É acabar com esses gastos obrigatórios, e aí a contraparte disso seria diminuir bastante a carga de impostos, né? E aí você deixa de ter essa necessidade de financiamento desses gastos. Mas é isso que é difícil fazer, né? É isso que a gente está tentando fazer em fases, em vários governos passados, alguns não, né? Alguns contribuíram para piorar essa situação. Esse governo tem partes mistas, né? Tem uma parte que opera para melhorar essa situação, tem outra parte que não é tão assim, que contribui para manter, mas é uma luta muito difícil, e quanto mais você avança, mais difícil ela fica. Por isso o meu pessimismo, mas a receita seria essa. Obrigado, Pedro. Alexandre? Tenho uma concordância imensa com o Pedro a esse respeito, um pouco daquela minha entrevista lá no final de 18, era essa, muito em cima do que o Pedro não só falou agora, mas a resposta anterior dele, né, quando ele falou sobre com esse contrato social, talvez não deva. Veja, acho que o problema não é achar soluções. As soluções estão aí, tão fáceis. O nível de distorção é tão estúpido no Brasil, assim, que se a gente conseguisse resolver essas distorções, esse país ia voar abaixo, né? O problema não é esse, o problema é um pouco mais complicado, né? Eu gosto de mitologia, eu gosto de história. Tem o Heródoto, primeiro historiador, mentiroso pra caramba, também comprava qualquer mito, mas ele relata lá uma história de que nos Jogos Olímpicos, né, um velho que estava buscando um lugar para sentar, não conseguia. Quando ele chegou em frente à delegação espartana, os espartanos todos se levantaram para dar um lugar para ele. E que os demais gregos aplaudiram, né? E aí o velho virou e falou: todos os gregos sabem o que é certo, mas só os espartanos escolhem fazer. O problema do Brasil é que a gente não tem espartano. A gente sabe o que é certo, né? Que eu já cansei de escrever, de ler de paper. Você falar com o Marcos Lisboa, falar com o Fábio Jambiage, enfim, está tudo pronto, está tudo codificado, é só ir na estante e tirar. O problema não é esse, o problema é que a sociedade brasileira tem que se convencer que as ordenações manuelinas, para usar aí a expressão do Pedro, não dá mais no mundo de hoje, não tem como, né?
Enquanto a gente continuar desse jeito, acho que é isso. A gente, é fácil, é reduzir gasto, reduzir imposto, abrir economia, aumentar a competição, né? Investimento em educação, né, básica, tudo muito fácil de formular, acho que tudo muito difícil de implementar, né? A gente perdeu esse trem e acho que a gente não consegue mais voltar para esse vagão, não. Luiz, obrigado pela participação também. Termina numa nota de eu tenho duas possibilidades aqui. Uma eu choro, a outra eu discordo. Eu vou pela Discorda! Discorda que é mais legal. Não, eu vou pela segunda. Assim, na verdade, eu discordo fortemente. Assim, a palavra pacto social, humildemente aqui, quem sou eu? Eu acho que ela não cabe. É um excesso de privilegiados. A elite brasileira é muito ruim. E a elite política e do funcionalismo, realmente eles se elocupletaram e eles estão sangrando o país. E isso não é mais possível de ser feito. Tudo que vocês falaram, eu concordo totalmente, só que eu não acho que vai ficar assim. E pelo contrário, eu acho que a população está pé da vida para falar pouco. Eu não acho que isso vai ficar desse jeito. E assim, a gente está muito perto. Aqui teve uma pandemia, etc. Assim, eu acho que a gente está muito perto para que as pessoas não aceitem mais isso que está acontecendo. Quer dizer, o que aconteceu nessa pandemia é que o Estado ficou maior ainda do que ele era, porque todo mundo empobreceu. O país empobreceu 20%, 30%, e lá está todo mundo achando que está tudo certo. Inclusive o governo empobreceu, porque ele tem uma receita menor do que ele tinha antes. E eles acham que não, que está tudo certo. Até não está certo mais. Que foi o que aconteceu, por exemplo, em lugares como a Grécia. Pô, a Grécia é um país, acho que não tem país mais perdulário do mundo. Uma hora eles falaram, olha, como é que não é todo mundo perde mais? Bom, tem que fazer um negócio aqui que ninguém queria. E acaba sendo feito. O Brasil, infelizmente, muitas vezes se moveu dessa forma. E assim, eu lembro, assim, na minha carreira, que é um pouco mais de 30 anos, parecendo 15 só, 12, mas um pouco mais de 30 anos, várias vezes situações em que a análise era essa, só pode piorar. O problema é que a gente tem uma elite muito ruim que fica vivendo no Estado até o momento que ela vê que não dá mais, porque se ela continuar assim, ela perde. Então, o que eu acho que está acontecendo é a gente está até passando desse ponto. Veio uma pandemia, foi muito mal administrado por todas as esferas de governo, nos deixavam nessa situação. Agora, eu acho que é inescapável que a gente vá cuidar do gasto público. E assim, eu não preciso ficar inventando novos, como o Pedro disse, o Alexandre também. Está claro o que tem que ser feito. A questão é vontade de fazer. Eu acho que a gente está indo para ela, podia ser pelo bem, talvez seja mais pelo mal, mas vai acontecer. E eu discordo bastante, quer dizer, o Brasil foi infelizmente capturado por uma elite que é uma elite que só quer viver mamando do Estado. Só que o Estado, o país agora, empobreceu, não dá mais. Então, eu vejo um futuro bastante diferente do que vocês estão vendo. Eu não acho que a gente vai se esborrachar, se arrebentar antes das coisas começarem a ir para o lado certo. Tem uma visão diferente. Perfeito. Pessoal, foi excelente. Assim, o cenário está longe de ser bom, mas o debate foi muito bom. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Prazer conversar com vocês. Obrigado, Ju, Alexandre, Pedro, obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, foi ótimo. Boa noite a todos. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Antes da gente terminar aqui,
Eu queria falar da nossa agenda para os próximos dias, a série Super Lives, que está abordando aí esse período complicado de um ano de pandemia, continua. Amanhã a gente vai ter uma live com o vice-presidente Hamilton Mourão, em seguida comentários da equipe da XP Política. À noite, amanhã também a gente tem uma entrevista exclusiva com o Miguel Patrício, que é CEO da Kraft Heinz, e na sexta-feira o Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central aqui no Brasil. Essa é a agenda até agora, a gente vem recebendo novas confirmações, a agenda atualizada está no link que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela audiência e boa noite, até a próxima.